Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Em relação ao nosso vídeo de hoje, nós vamos falar acerca de uma redação. Hoje eu trouxe para vocês uma coisa diferente. Diferentemente de tudo que eu faço aqui no canal, eu sempre estou trazendo vídeos para vocês, vídeos de redação, vídeos de português, vídeos de estrutura que ajudam vocês. Então, se você não é inscrito no canal, você é novo no canal, se inscreve no canal nesse botão vermelho que tem aqui embaixo. Curte o vídeo, porque isso ajuda muito no engajamento, em que você, de certa forma, está levando esse conhecimento a mais pessoas. O YouTube entende que esse vídeo aqui é relevante e leva esse conteúdo a mais pessoas. E em relação ao nosso vídeo de hoje nós corrigiremos uma redação ao vivo. Eu não costumo fazer isso. Eu só fiz uma vez. Essa é a segunda e última vez que eu vou fazer isso ao vivo com todo mundo aqui. Inclusive, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, essa aula está sendo ao vivo. Eu estou fazendo essa aula pelo Google Meet, que é um aplicativo de videoconferência, em que a gente está basicamente conversando aqui ao vivo. E tem uma galera aqui, e eu vou corrigir essa redação ao vivo. Então, de vez em quando eu vou parar, eu vou responder alguma dúvida que alguém está colocando no chat, tá? Só para te entender que eu não sou doido e estou conversando com a parede, tá? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, tá assistindo no YouTube e tem alguma dúvida, pode te mandar mensagem nos comentários, ou também pode me mandar mensagem no WhatsApp, que meu WhatsApp é o primeiro link da descrição, tá? Pode clicar no primeiro link, que é o meu número do WhatsApp, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos para a nossa redação de hoje. Hoje nós vamos corrigir uma redação sobre o tema que fala sobre nomofobia. Coloca aí no chat. Vocês sabem o que é nomofobia? Coloca aí pra mim. Eu quero a participação de vocês. Eu não quero ficar falando sozinho, porque eu já tive essa experiência. Eu tô falando e ninguém tá respondendo. Coloca aí. Você tem dedo? Digita aí pra mim. Vocês sabem o que é nomofobia? Se tu não sabe, coloca não. Só pra gente... Assuma seus erros. Aí, pronto. Sim, não. Olha, cadê Camon? Sim, não. Kaká, não. Tá, bora lá. Nomofobia, só pra gente entender. O tema é nomofobia, o vício, no caso das... Deixa eu só ajeitar aqui. Das novas... Eita. Das novas gerações. Que foi o tema que eu postei no nosso curso, que para quem participa do curso já deve ter feito esse tema aqui, nomofobia, o vício das novas gerações. Em relação à nomofobia, o que é nomofobia? Vamos entender o que é nomofobia. Os textos motivadores, eles deixavam bem claro o que era nomofobia, tá? Então, vamos pular aqui para os textos motivadores para a gente entender o que a proposta quer de nós. Porque é muito importante ressaltar que, antes da gente fazer nossa redação de fato, a gente deve sempre interpretar a proposta de redação. A gente deve ir para os textos motivadores e entender o que o texto motivador quer da gente, o que é que o tema do Enem quer da gente. Tá? Então, vamos para os textos motivadores aqui e vamos tentar entender o que ele quer de nós, o que o Enem quer de nós. Bora lá. Em relação aos textos motivadores, eu estava fazendo material aqui para o curso do ano que vem, né? E eu fazendo aqui todo o material e tal, eu escrevo algumas coisas que, enfim, ninguém pensa, né? Ou muita gente fala e tal. Cadê? Tá ficando muito bonito o material do ano que vem. Tá aqui, usando os textos motivadores. Aqui eu falei que, tipo assim, muitos alunos e muitos professores, eles desprezam os textos motivadores, né? Eles acham que, isso vai atrapalhar o desenvolvimento da argumentação do aluno, ou que os textos motivadores, eles vão atrapalhar, ou, tipo, a pessoa só pega o que está no texto motivador, Ctrl+C, Ctrl+V para redação, tipo, tudo errado, né? O texto motivador, ele vai te servir para te entender o que a banca quer de ti, né? Porque a gente não vai conseguir entender o tema só lendo o tema. Por exemplo, esse aqui, nomofobia e vício das novas gerações. Coitado de uma pessoa que não sabe o que é nomofobia. Se a pessoa só tivesse o tema para entender. Mas tem os textos motivadores, que esses textos motivadores vão fazer com que tu entendas o que de fato a proposta quer de ti. Tá? Então, nós vamos ler os textos motivadores para entender o que essa proposta quer de nós, e além disso, nós vamos utilizar essa proposta para desenvolver os nossos argumentos, porque elas geralmente ajudam na parte da argumentação. Por exemplo, o tema do Enem do ano passado. Quem fez o Enem no ano passado? Coloca aí no chat. Eu fiz. Se você fez o Enem no ano passado, você deve ter percebido que no quarto texto motivador, tiveram 4 textos motivadores. No último texto motivador, ele trazia 2 argumentos para a redação. Não sei se tu percebeu, mas
tinha 2 argumentos para a tua redação. Lá no texto motivador 4, falava sobre a questão de, muitas pessoas não vão no cinema porque, por causa da localidade, em que sempre ficam localizados os cinemas nas grandes cidades, e também falava sobre a questão de preços caros, né, que tipo, os ingressos eram muito caros. Então, no próprio texto motivador já tinham os argumentos para ti, sabe? Bem na tua cara. Então, tu pode usar esses argumentos na tua redação. O que tu não pode fazer em relação aos textos motivadores, me fez. O que tu não pode fazer em relação aos textos motivadores é copiar e colar um repertório que está lá, por exemplo. Tipo, o texto motivador trouxe que 10% da população faz isso aqui. Aí tu vai e me destrói, né? Tu pega, Ctrl+C, pega isso e traz para o teu desenvolvimento. Aí complica, né? Aí é plágio e tu vai perder ponto na competência 2. Tá bom? Então, nunca copie repertórios dos textos motivadores. Usa esses textos motivadores para te realmente motivar a escrever. Tá bom? Bora lá. Cadê? Pronto, proposta de redação. Tema: nomofobia, o vício das novas gerações, só olhando a frase temática. Nomofobia, a gente não sabe o que é ainda, a gente vai ler os textos motivadores para tentar entender. O vício das novas gerações. Então, nós já sabemos que está se referindo a um vício, né? A um vício, é uma coisa que é viciante, uma coisa que está acontecendo recorrentemente e tal, e tem um público-alvo, que são as novas gerações. Então, não é uma coisa que acontece com idoso, com pessoas adultas, ou, sei lá, com outra população, mas tu tá se referindo às novas gerações, se referindo aos jovens e crianças, tá bom? Então, só aqui no início a gente já sabe 2 coisas, que é um vício, que é uma coisa que só quer ficar toda hora naquilo, e novas gerações, é o público jovem, tá bom? Então, vamos aqui, tem 3 textos motivadores pra gente entender. Primeiro texto motivador deixou bem claro o que é nomofobia. Texto 1. Nomofobia é o medo irracional de estar sem celular ou aparelhos eletrônicos no geral. Ela está relacionada ao vício em outras tecnologias, como computadores e videogames. Ou seja, quanto maior a dependência digital, maior a fobia. Sendo assim, considerando que a OMS define a adicção como doença, a dependência digital e a nomofobia são doenças relativamente recentes que surgiram pelas mudanças e avanços tecnológicos da sociedade ou na sociedade. Tá bom? Isso aqui está no site Psicologia Viva. Então, o que deu para entender? A nomofobia é uma doença recente, é uma dependência digital, sabe? Então a gente já consegue começar a entender o que é nomofobia, é uma dependência digital. A gente pode até usar essa expressão lá na nossa redação para não repetir nomofobia. O que é nomofobia? A dependência digital, ela faz isso aqui, sabe? Só para não repetir também nomofobia. É uma doença. Também a gente pode trocar por nomofobia para não repetir, tá? Então a gente sempre vai lendo os textos motivadores fazendo essas comparações. Nomofobia é uma palavra que geralmente eu posso usar muito na minha redação. Então, eu posso trocar por qual palavra? Por qual expressão? Eu posso trocar por dependência digital, posso trocar por doença recente, né? Doença recente. Então a gente pode usar essas expressões para substituir nomofobia. Tá? Então, basicamente, o texto 1 trouxe para a gente o conceito de nomofobia e agora conseguimos entender o que é, de fato, nomofobia. Texto número 2. As prevalências descritas do uso abusivo do celular variam amplamente, muito em decorrência da diversidade dos critérios diagnósticos utilizados e da variabilidade dos indivíduos estudados. As taxas estimadas de dependência em celular podem chegar até a 60% nos seus usuários. Um estudo brasileiro realizado pela pesquisadora Ana Lúcia King, da UFRJ, verificou que 34% dos entrevistados afirmaram ter alto grau de ansiedade sem o telefone por perto. Olha aqui, ó. Então, isso aqui pode ser uma consequência da nomofobia. Ansiedade. Tá? Ansiedade pode ser uma consequência da nomofobia, tá? Então a gente pode usar isso aqui como uma consequência, porque a nomofobia causa ansiedade. Assim, com a enorme quantidade de pessoas com pleno acesso ao aparelho, estes índices são amplamente preocupantes. Isso aqui, portal Veja. Texto 3.
Caso você seja pai e percebe que seu filho adolescente não consegue parar de olhar para o celular, ou somente a possibilidade de não tê-lo por perto o deixa ansioso, ou então não consegue ficar desconectado das redes sociais, é bastante provável que ele esteja sofrendo de nomofobia. A faixa etária dos indivíduos mais afetados é entre os 12 e 23 anos. Olha, isso aqui concorda com a questão das novas gerações. Correto? Então, tá tudo. Essa é a geração que nasceu com um telefone celular nas mãos e que não consegue nem imaginar o mundo sem ele. Então, deu pra gente entender mais ou menos qual é o tema, né? Nomofobia, a questão de vício pelo celular, e esse vício tem um público-alvo, que é o vício das novas gerações, tá? Então, a partir dos textos motivadores, a gente deu para fazer uma reflexão, mais ou menos, o que o tema quer de nós, né? Ok. Deu para entender, mais ou menos, a proposta de redação? Ou alguém não entendeu? Essa é uma aula participativa. A gente está aqui para estudar. Deu para entender? Coloca aí, deu ou não deu. Sim. Entendi, deu, sim. Ok, bora lá. Então, vamos agora para a nossa redação. A redação de hoje é do Jefferson Felipe, que está aqui presente. Bora lá. Vou dar um zoom aqui para quem usa óculos conseguir enxergar, né? No decorrer da primeira Revolução Industrial, surge o conceito de tecnologia, a qual engloba técnicas eficazes. Inclusive, deixa eu falar para vocês. Em relação à correção, eu vou estar corrigindo, vou estar lendo essa redação com vocês e vou estar parando de vez em quando para fazer uma correção, alguma coisa, algum comentário. E é importante que vocês participem comigo. Se tiver alguma coisa que eu não tiver visto, vocês podem comentar aí no chat ou alguma dúvida. Vão falando aí no chat, tá? Que eu quero também a participação de vocês. Não é só um negócio que eu falo e vocês escutam. Não, não quero essa hierarquia, não. Eu quero que vocês participem realmente comigo. Tá? Então, sempre mandem mensagem no chat aí se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que poderia melhorar. Podem colocar aí no chat, tá? Sem dó e sem piedade. Tá. No decorrer da primeira Revolução Industrial, surge o conceito de tecnologia, a qual engloba técnicas eficazes nas resoluções dos problemas sociais existentes. Ok, repertório. Entretanto, esse meio revolucionário no Brasil atualmente, além de produzir benefícios, traz consigo esse traz. É com Z. Calma, deixa eu deixar em vermelho. Traz consigo. Então, vamos para cá para as competências. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na primeira, a gente já pode considerar a troca do traz com Z pelo traz assim, dessa maneira. Se tiver mais um erro de convenção de escrita, já vai perder ponto aqui na primeira. Se tiver mais um erro de gramática, ainda não perde ponto. Tá? Porque, deixa eu explicar para vocês. Em relação à primeira competência, a gente pode cometer dois erros. No entanto, esses dois erros devem ser um erro de gramática e um erro de convenção de escrita. Tá? Aí tem esse direito. Se a pessoa erra duas vezes, sendo que um erro é de gramática e um erro de convenção de escrita, a pessoa não perde, a pessoa não sai desses 200. Mas se a pessoa erra, por exemplo, duas vezes gramática ou duas vezes convenção de escrita, já diminui para 160. Tá? No caso aqui, é convenção de escrita. Um erro em relação à escrita. Podem falar o que vocês quiserem aí. Vou falando aí no chat. Eu vou corrigir uma redação, só essa aqui.
Aí a gente vai embora. Não se preocupem, a gente não vai sair tarde daqui hoje. Eu também. Malefícios, como a chamada nomofobia. O qual. Calma. O qual. O qual não. Olha aqui, ó. Você está falando da nomofobia. Nomofobia não é o. Aí é a nomofobia. É o qual. Ó, disfarça. Tô errando de novo. A qual. Achei. A nomofobia. A qual vicia o público-alvo a utilizar este instrumento constantemente. No caso, não é este, seria esse. Inclusive, vocês sabem a diferença entre este e esse? Coloca aí no chat. Que se vocês não souberem, eu explico. Tá, então aqui já teve 3 erros de conversão escrita. Teve esse aqui. Erro de concordância. E esse aqui. Então aqui já diminui. Pronto, agora minha luz acabou. Pronto. Em relação à primeira competência. Observação da primeira competência. Pronto. Nesse sentido, a lacuna educacional, esse aqui eu acredito que seja um erro de digitação. Por isso que eu não vou marcar. Mas educacional é com letra minúscula, tá? Se tu estivesse falando, por exemplo, Ministério da Educação, aí sim a educação vai ficar com letra maiúscula. Mas educacional aqui, letra minúscula. Só um instantinho. Só um minutinho e eu já volto aqui falar com vocês. Ai, voltei. Tive que abrir o portão aqui. Desculpa. Ai, bora lá. Ai, cansei. Nesse viés, primordialmente. Ah, calma. Volta. Nesse sentido, a lacuna educacional de casa governamental contribui para a perpetuação do problema. Teve mais alguma coisa aqui que eu não marquei. Hum.
meio revolucionário. Aqui, ó. Bem aqui. Aqui tem um hífen. Público-alvo. Pronto. Pronto, agora fechou a introdução. Em relação à estrutura, eu acho que está muito bacana. Aqui a gente já consegue ver bem dividido a questão do repertório, a apresentação do problema e a apresentação da tese. Eu consigo localizar bem dividida essas três partes, que é justamente o que a maioria das redações elas fazem, tá? Em relação à introdução, a gente divide ela em três partes. A contextualização, que geralmente nós começamos com o repertório. Não é em todos os casos, tem gente que não coloca repertório, só para deixar claro, mas geralmente é repertório. Depois nós apresentamos o problema. Terceiro, a apresentação da tese. Tá? Então, em introdução, a gente consegue ver bem dividido essas três partes, que é justamente o que cada um de vocês deve fazer na redação de vocês. Tá bom? Então, bora lá. Desenvolvimento 1. Nesse viés, primordialmente, recomendo... Tu não vai perder ponto por isso, mas eu recomendo que tu tire esse primordialmente daqui. Deixa só nesse viés. Tá? Nesse viés já tá ótimo. Nesse viés, primordialmente, a lacuna educacional no que tange à criação de mecanismos sistematizados que diminuam a necessidade habitual pelos meios tecnológicos, como a leitura na infância, por exemplo. Aqui eu removeria esse por exemplo. Haja vista que o como já tem um significado de por exemplo. Né? Então, meio que é uma repetição aqui. Não é uma repetição, mas é como se fosse. Tá? Então, deixa só o como aqui e tira esse por exemplo. Necessidade habitual pelos meios tecnológicos, como a leitura na infância. Leitura na infância. Limita o bem-estar da população. Em relação ao teu tópico frasal, eu acho que ficou muito grande. Tipo, o tópico frasal é só uma síntese. É basicamente um resumo do que a gente vai dizer. Sabe? Aqui ficou, tipo, 3 linhas. Diferentemente desse aqui de baixo, que eu acho que ficou bem melhor. Tipo, umas 2 e tal. Ou uma linha e meia, que eu acho que é o ideal. Mas aqui ficou muito extenso. Em relação ao teu tópico frasal, se eu fosse, tu removeria essa questão da como a leitura aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma exemplificação. A parte da exemplificação, é importante que tu faça isso quando tu fores realmente argumentar, sabe? Quando tu vai argumentar, que é depois do teu repertório, né, que aqui que tu vai argumentar de fato, essa seria a parte onde tu vai exemplificar, que tu vai intensificar realmente a tua argumentação, em que tu vai colocar lá a relação com o repertório e tal, colocar consequência, vai colocar exemplo e tudo mais, que é a parte mais importante do desenvolvimento. Aqui no tópico frasal, em relação ao teu tópico frasal, tipo, aqui deveria ser só um resuminho do que a gente vai dizer ao longo do nosso parágrafo, tá? Então, ou dizer simplesmente, nesse viés, a lacuna educacional, sei lá, só dizer simplesmente, a lacuna educacional poderia dizer basicamente, sei lá, a lacuna educacional não cria mecanismos para resolver isso aqui, tal, ponto. Basicamente, só diz isso. Essa questão de que tu vem dizendo, no que tange a criação de mecanismo, tu pode fazer isso também depois. Tá? Tu também pode fazer isso aqui depois. Porque aqui é basicamente só um resumo. Aqui ficou muito grande. Aqui tu pode simplesmente dizer, a lacuna educacional, ou tu pode dizer, sei lá, nesse viés, deixa eu refazer isso aqui, porque eu tô ficando, parece doido aqui falando. Nesse viés, ressalta-se a lacuna educacional como agravante para a persistência da homofobia do país. Que, inclusive, tu nem falou sobre isso aqui no teu tópico frasal. Tu não tocou na questão da homofobia no país. Vou colocar de preto, marcar amarelo.
Sugestão. Como poderias colocar todo o tópico frasal? Basicamente isso. Só isso. Só isso basta. Porque o tópico frasal é basicamente uma síntese. É um resuminho do que a gente vai dizer ao longo da nossa redação. Essa questão que tu vem dizendo, que no que tange a criação de mecanismo, tu pode dizer isso aqui depois. Que isso vai te ajudar. Porque quando a gente olha para a tua argumentação, já fica uma coisa menor, sabe? Que deveria ser uma coisa um pouco mais complexa. Porque é aqui que realmente é avaliado o nosso desenvolvimento. Essa é a parte mais importante de todo e qualquer desenvolvimento. Claro que o repertório ele é importante, mas a parte que tu argumenta de fato é a mais importante de todo e qualquer desenvolvimento. Deixa eu ver o que você está falando aqui no chat. Meu problema é o desenvolvimento. O desenvolvimento costuma causar problemas para a maioria dos estudantes. Concordo. Eu mesmo. Pode usar, destaca-se de início no D1. É porque assim, olha, assim como a Edilene colocou aqui, no D1 pode usar em primeira análise sob esse viés. Porque assim, esses conectivos que dão ideia de primeira coisa, os corretores, eles têm, de certa forma, um preconceito com esses caras. Eu acho que eu coloquei errado. Meu Deus. Desenvolvimento. Vou colocar aqui para baixo. Conectivos. Existe um negocinho chamado de conectivos interparagrafais. Vocês sabem o que é conectivo interparagrafal? Coloca aí no chat. Eu sei, eu não sei. Assuma se tu não souber, tá? Coloca aí. Eu sei, não sei. Os conectivos interparagrafais, mas eu vou explicar. Pode. Mas conta aí no chat, eu quero saber de vocês. Eu sei, olha. Eu sei. Sei, não sei. Mas bora lá. Conectivos interparagrafais são os conectivos que iniciamos os parágrafos e servem para ligar os parágrafos. Tá? Então, são os conectivos que a gente usa para iniciar o parágrafo, como aqui ele colocou o nesses viés. Esse aqui foi o conectivo interparágrafo dele. Não, no caso é esse aqui, né? Esse viés, conectivo interparágrafo dele. E eles servem para ligar os parágrafos. Quando a gente fala dessa questão de ligar os parágrafos, introdução não tem conectivo interparágrafo, já que não tem como ligar a introdução, tipo, o que? Vai ligar a introdução com o quê? Com nada? Não, na introdução não tem conectivo interparagrafal. No D1, já pode ter, né? Que a gente pode ligar com a introdução. E quais são os conectivos que a gente pode usar para ligar com a introdução? É o nesse viés. Bora lá, D1. É o nesse viés. Teve uma pessoa que colocou aqui no chat cadê? Sob esse viés, tá aqui também. Sob esse viés. Nessa perspectiva. Enfim, tem outros. Não vou lembrar agora de cabeça, mas tem uma lista de conectivos. Esses conectivos, eles vão servir para ligar com a introdução, porque quando a gente fala, nessa perspectiva, tipo, dá uma ideia de que a gente está continuando uma ideia que a gente tinha começado anteriormente, sabe? Então, esses conectivos, eles vão ligar com a introdução. Diferentemente do em primeira análise, em primeira instância, a princípio, a priori, que mais? Não sei, vocês colocaram aqui no chat. O primordialmente que o Jefferson colocou aqui, eu acho que que o Jefferson colocou aqui no D1 também, primordialmente, que eu até risquei, que eles não vão ligar com a introdução. Eles vão dizer que a gente vai dizer uma primeira ideia, mas, tipo, o que tem a ver, sabe? Não liga com o que foi falado lá atrás. Então, é bom a gente evitar esses conectivos, porque eles não são conectivos interparagrafais. Mas é claro que tu pode usar, na verdade, tu deve usar em pelo menos 2 parágrafos. Ou seja, se tu quiseres usar no D2 e na conclusão conectivo para começar, de boas, tu não perde ponto, tu continua com os teus 200 na quarta competência.
Se tu quiser começar D1 e conclusão, com conectivo, de boas, continua a computação. O que não pode acontecer é tu usar só em um parágrafo conectivo. Se tu usar só em um parágrafo conectivo para começar, vai perder ponto aqui na quarta competência. Tá bom? Então, coisas básicas. Tá, para começar o D2 a gente pode começar com AD+, outro assim. Além disso. Conclusão. Portanto, destart, destart. Aí também tem aqueles desse modo, dessa maneira. Enfim. Mas esses trechos da frente são os que são mais usados, são os principais. Então, bate print dessa lista para te ajudar. Usa sempre esses conectivos. Sempre. A gente não vai perder uma mão, né, por usar uma palavrinha ali também. Tá? Bater o print? Acredito que sim. Tá, deixa eu ver o que estão falando aqui no chat, que eu nem tô lendo. Pode usar até 2 interparágrafos. Não é até 2. É no mínimo 2. Se tu quiser usar em 3, tu pode usar D1, D2 e conclusão. Ok, de boas. Mas é o mínimo 2. É normal. Eita, tá aparecendo a redação sim, eu acho. O Jefferson estava perguntando. Eu sei. Convenção a princípio não tem problema, né? A mesma coisa que eu falei, convém ressaltar a princípio, né? O a princípio, que seria o conectivo interparagrafal, só que ele não conta como conectivo interparagrafal, porque ele não liga com a introdução. Então, é melhor que tu use nesse sentido, nesse viés, sob esse viés, como eu coloquei aí no Word para vocês. É bom usar, é bom evitar conectivos que dão ideia de primeiramente, etc. Sim, com certeza. A princípio, da ideia de primeiro, sob esse prisma, é o que mais uso. Tá ótimo. Eu uso a primeira análise no D1 e no D2 eu utilizo além disso. E na conclusão, portanto, tá ótimo também, Edilene. Se tu não quiser mudar, não tem problema, porque tu não perde ponto. Tu tem que usar no mínimo 2. Como tu usa além disso e, portanto, tá de boas. Pode continuar assim mesmo que tu não perde ponto. No início do D1, não pode usar além disso. Opa! Calma. No D1, não pode usar além disso no início. Não. Por que não pode usar além disso no D1? Porque no D1 a gente vai dizer o primeiro posicionamento. Não é verdade? A gente não vai dizer aqui no D1 o primeiro argumento, a primeira causa do problema, ou sei lá, o primeiro argumento de resumo. Então aqui a gente vai dizer esses conectivos. Diferentemente do D2, que a gente já vai dizer um segundo argumento. E como é um segundo argumento, a gente vai dizer esses conectivos que dão ideia de soma, que é a demais, eu trouxe além disso. Tá? Então, além disso, no D1 também não é adequado. Tá bom? É isso. Eu acho que eu já respondi todas as dúvidas que estão aqui no chat. Bora lá, seguindo. Aí tá, eu ajeitaria esse tópico frasal para ficar menorzinho, só para sintetizar isso aqui. Essa questão aqui que tu vem dizendo, que isso aqui, eu colocaria depois na parte da argumentação, porque é aqui que realmente tu vai apresentar de fato o teu argumento e tudo mais. Seria melhor, mas a gente vai refazer isso. Porque eu tô falando, mas aí tu pergunta, né, como eu faço isso? Mas eu vou refazer. Segundo o filósofo John Locke, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Assim, torna-se evidente que a sociedade é vagamente influenciada pelo medo de não estar online, pois, como afirma o autor, o algoritmo educacional faz negligente no ensino à população de como utilizar tal meio. Tá, mas agora fica a pergunta. Qual é a relação do repertório com o teu argumento? Tá? Sempre faço essa pergunta. Sempre. Qual a relação do repertório
com o argumento. Tu disse aqui que a nomofobia acontece por causa da lacuna educacional. Mas qual é a relação desse argumento com essa frase do John Locke? A partir do momento que tu tiveres essa pergunta respondida, aí sim tu vai conseguir fazer essa parte aqui direito, tá? Mas se a gente não tiver essa resposta clara, a gente não consegue fazer direito essa parte aqui. Porque aqui, ó, tu fala como afirma o autor, mas tipo, não ficou legal. Não tem relação essa tua argumentação com a frase. Torna-se evidente que a sociedade vagamente influenciada pelo medo de não... Opa, calma, volta, desculpa. Segundo o filósofo John Locke, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Bora ajeitar essa parte? Vou ajeitar essa partezinha aqui. Não vou nem copiar. Posso dizer, por exemplo, essa frase pode ser relacionada à questão da dependência digital, né, que a gente tinha pegado do texto motivador. Dependência digital. Haja vista que aí eu venho explicando o porquê essa frase se relaciona com o problema, né? Haja vista que aqui como tu colocou aqui em cima, vou copiar isso aqui e vou colar para ali. Haja vista que a criação que não há geralmente, por que eu coloco geralmente? Para não generalizar, né? Porque de vez em quando acontece, né? Mas geralmente não há, geralmente, criação de mecanismos sistematizados que diminuam a necessidade habitual pelos meios tecnológicos, como a leitura na infância. Contrariando o ideal do autor. Calma, volta. Pode ser relacionado com a questão ativista que não há geralmente criação de mecanismos sistematizados que diminuam a necessidade habitual pelos meios tecnológicos. Uma leitura na infância. Mecanismos sistematizados nas escolas. Porque isso, tu tá aqui falando da questão educacional, então tu tem que falar aqui da questão das escolas. Para englobar, que diminui a necessidade habitual pelos meios tecnológicos, com a leitura na infância. Que contraria o que é o do autor, pois o homem não é daquilo, além daquilo que a educação faz. Pois ensinamento permite o indivíduo aquele silêncio tenso, né? Tá, nessa parte aqui, só para vocês entenderem, tentarem me ajudar, nessa parte eu quero, tipo, relacionar com a frase. Colocar alguma coisa que a frase diz,
sabe? Porque aí realmente a gente vai conseguir relacionar a frase com o argumento. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Calma, deixa eu ver. Muita pergunta. Não, calma. Eu disse no início, tal, já falei. Eu, a princípio, eu trouxe importando. Ok, tá ótimo. O a princípio não conta como conectivo interparagrafal, mas o outro assim, portanto, contam. Além disso, dá um sentido de soma. Ok. Professor, se a pessoa errar o nome do filósofo, não perde ponto, certo? Não, não perde ponto. Porque tu não é obrigado a saber o nome do cara. Tu vai escrever ali, tu vai ter que colocar o que tu acha, né? Tipo, M de Durkheim. Ah, eu errei uma letrinha, mas tu colocou o nome do cara certo. Não importa, tu não perde ponto. É, aí tá. Nessa parte aqui, é igual. Sumiu. Bloqueio. Tive um pequeno bloqueio. Um posicionamento permite o indivíduo fazer tudo sabe? Pronto. Acho que isso basta. Tipo, dizer alguma coisa que eu relacione com a frase. Aí eu coloquei essa questão. Ah, o posicionamento permite o indivíduo fazer tudo o que lhe é necessário. Quando eu falo que lhe é necessário, tipo, nada além daquilo que a educação para dele, sabe? Então, meio que eu relacionei com essa questão da frase. Então, basicamente, a gente vai fazer mais ou menos assim. Não é esse o modelo ideal, perfeito, correto, o que vocês todos são obrigados a seguir, não. Mas seria mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente vai dizer, que essa questão, esse nosso repertório, ele pode ser aplicado na sociedade brasileira atual. Aí por quê? Ah, porque acontece isso aqui e tal. E depois a gente tem que relacionar com o nosso repertório para não deixar esse repertório escapar de vista, tá bom? Então, mais ou menos isso aqui a gente poderia fazer na nossa argumentação. Isso aqui é uma sugestão, não é que esteja errado, mas aqui em relação ao repertório ele não ficou tão produtivo. E isso vai perder ponto aqui na terceira. Por falta de planejamento, na verdade, falta de organização do projeto de texto. Hum, não dá certo. Tá, bora lá. Seria importante também, Jefferson, tu concluir o teu parágrafo. Tá, eu nem sei se ele tá aqui ainda. Deixa eu ver. Tá. Mas seria importante tu também concluir o teu parágrafo. Porque aqui tu colocou a tua argumentação, mas tu não concluiu a ideia. Existem duas formas da gente concluir. Vou colocar aqui embaixo. No desenvolvimento, a gente consegue dividir em três partes: o tópico frasal, o repertório, a argumentação, a relação do repertório com a argumentação e a conclusão. Tem gente que faz mais coisa, mas basicamente isso. Aqui na parte da conclusão, a gente pode fazer de duas formas: retomar o tópico frasal, ou também podemos colocar uma consequência, que inclusive te ajuda na questão da argumentação, se a tua argumentação ficou pouco. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma consequência.
Desse modo, como essa causa persiste, existe o aumento de jovens viciados nos aparelhos tecnológicos, que é justamente o problema. Aí eu fecharia o meu desenvolvimento com a minha conclusão aqui. Se nomeamos um autor com uma frase de outro, perdemos pontos. Essa é uma pergunta muito complicada. Sabe por quê? Naturalmente, a pessoa não perde ponto. Por quê? Tipo, geralmente, os corretores eles não tendem a decorar todos os nomes de todo mundo. Na verdade, tu só vai perder ponto se tu tirar nota 1000. Por quê? Né? Tipo assim, quando a pessoa tira a nota 1000 nos dois corretores, a pessoa é enviada para a banca corretora, para uma banca que é maior, que tem mais pessoas, e essas pessoas vão verificar se realmente aquelas informações estão corretas, para poder realmente dizer que aquela nota é 1000, para poder divulgar no G1 no início do ano, né? Tipo, não vou divulgar no G1 uma redação que tá tudo errado, né? Não vou passar vergonha. Deu 1000 para uma redação que tá tudo errado. Não. Então, só se a tua redação for concorrente, a tirar nota 1000 que realmente tu vai ser levada para lá. Mas se tu errar, tu não perde ponto. Tá, então aqui a gente pode fazer isso aqui. Conclusão. Tá bom? Aqui no texto, aqui eu falo do tema. Outro sim vale salientar também que o descaso governamental em promover ambientes naturais com diversas interações da população contribui para a persistência dessa barreira. Tá? O descaso governamental, a causa. Nesse sentido, de acordo com a Constituição, é fator determinante promover o bem-estar dos indivíduos. Contudo, o governo contrasta esse ordenamento, uma vez que a nomofobia se relaciona à falta de alternativas impostas pelo Estado dentro da sociedade. Uma vez que a nomofobia se relaciona à falta de alternativas impostas, à falta do Estado dentro da sociedade. O que se faz evidente que essa alegação jurídica não seja considerada na prática, desde modo, eu acho que aqui foi um erro de digitação, desse modo, é indubitável que essa situação ainda persiste. Eu acho que o D2 está perfeito. Aqui a gente já consegue ver um tópico frasal mais organizado. Repertório. Aqui tu veio seguindo o mesmo modelo que eu fiz lá em cima. Tu veio dizendo, tipo, aqui eu fiz como? Essa frase se relaciona à questão da dependência digital. Aqui tu colocou, o governo acontece o governamento. Aí depois tu veio relacionando. Aí aqui, ó, tu veio relacionando com o teu repertório. Então eu acho que o D2 está ótimo. Sem considerações. Nem erro de português eu não consegui achar, não sei se tem algum aí perdido, mas eu não consegui ver assim de primeiro. Tá perfeito o D2. Logo, a nomofobia no Brasil deve ser resolvida urgentemente. Preferencialmente, nessa primeira parte de conclusão, vou colocar aqui embaixo. Apresentação do problema. Sempre apresentem um problema. É melhor. Porque a gente já consegue porque a gente já consegue relacionar com os desenvolvimentos. Né? Fica um negócio bem ligado ali. Então é bom que tu comece com a apresentação do problema. Dizer, por exemplo, portanto, o Brasil enfrenta a nomofobia no Brasil, sei lá,
alguma coisa, só coloca o problema. Não precisa se prolongar, dizer, ou por causa disso aqui, tá... Não, só dizer, o Brasil enfrenta a questão da dependência digital entre os jovens. Ponto. Acabou. Só basicamente só isso. Então é melhor que tu faça isso. Depois, que geralmente é o que as pessoas fazem. Proposta de intervenção. E depois vem a conclusão da conclusão. Só uma pausa. No início da aula, perguntaram se eu ia corrigir só uma redação e se eu ia corrigir duas. Só uma redação aqui eu já estou demorando uma eternidade. Se eu tivesse duas, por isso que hoje eu só quis pegar uma, porque da vez passada eu quase não paro de falar aqui. Mas bora lá. Logo, a homofobia no Brasil deve ser resolvida urgentemente. Então, aqui, sugestão. Logo, o Brasil enfrenta o problema da dependência digital entre os jovens. Ponto. Dessarte, governo federal, nosso agente. Ok. O governo federal. Aqui. Órgão responsável pela democracia, no caso é o 5, né? Detalhamento. Em parceria com o Ministério da Educação, deve construir novos centros de interação social. A nossa ação. Que minimizam a utilização. Eita, enrolou. Que minimizam a utilização tecnológica, como parques e jardins. Além de projetar desde os primeiros anos. Calma, essa parte aqui ficou meio complicada. Eu até anotei aqui porque eu ia me esquecer. Até anotei aqui no meu caderno. Essa parte aqui ela ficou um pouco complicada. Ai, não, volta pro D2, agora que eu fui ver. Uma coisa que eu me esqueci de falar aqui. D2. Vai facilitar também. População. Aqui. Não tem essa vírgula. Já é vermelho. Tá, volta. Tá, essa parte aqui não ficou bacana. Quando a gente coloca um além dá um sentido de soma. Né? Então, de certa forma, tu tá dando uma segunda proposta. Eu te falo, além de projetar, aí tipo, já começa uma ação desde os primeiros anos escolares, detalhamento, a leitura de livros, por meio de recursos monetários, meios, a fim de garantir uma participação aqui, finalidade, sabe? Então, não coloca além, tá? Evitem dica. Só use o além ou além disso. Ou outra expressão que dá sentido de soma. Ademais e tal. Só use o além disso quando for apresentar uma segunda proposta. Tá ok? Então, esse além aqui atrapalhou tudinho o percurso do negócio. Porque aqui a gente já consegue dividir em duas propostas. Aqui. Aqui teve o agente, detalhamento, continua sendo agente, que eu vou até colocar como 1.2. Deve construir ação que minimizam a utilização tecnológica. Isso aqui seria, de certa forma, os meios, como parques e jardins. De novo, detalhamento. Um exemplo. No caso, essa primeira aqui não teve finalidade. Então, aqui, no caso, faltou a finalidade. Além de projetar ação
desde os primeiros anos escolares, de detalhamento, a leitura de livros, que continua seguindo essa questão de projetar. Por meio de recursos monetários, meios, a fim de garantir finalidade. Opa, 4. Faltou aqui, no caso, o agente. Tá bom? Então, só usa o além disso quando tu fores apresentar uma segunda proposta, porque eles dão ideia de soma. Tá ok? Então, aqui faltou a finalidade, aqui faltou a agente. É isso. Então, eu vou perder aqui na proposta. Faltou a finalidade na primeira proposta e agente na segunda. A quarta, eu não tenho o que falar. Eu acho que os conectivos estão adequados. Acho que não, tenho certeza. Adequados. E também há poucas repetições. Em relação à segunda, legítimo repertório. Obedeceu a estrutura dissertativa argumentativa. Acho que eu posso dizer isso. Obedeceu a estrutura dissertativa argumentativa. Outro ponto é a questão de falar do tema. Falou amplamente do tema. Então não tangenciou. Pelo menos não vi em nenhum lugar que tenha fugido do tema de certa forma. Não tem. Ele sempre colocou a homofobia justamente para não fugir do tema. Tá ok. E os repertórios estão legitimados, estão pertinentes, mas teve um que não ficou produtivo. Então, aqui teria um corretor que ia dar 200, que ia desconsiderar, teria um outro corretor que teria percebido e ia ficar com 160. Então, aqui eu vou colocar 180, que seria meio que a média entre essas duas notas. Tá? No caso, aqui eu estou falando do D1. Tá? Aqui esse repertório aqui ele não ficou produtivo aqui no teu parágrafo. Tá bom? Então ficaria assim a tua nota. 0. 6 mais 6, 12. Mais 8, 26. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 860. É uma ótima nota. Falar para vocês, eu tenho material de argumentação, de desenvolvimento. Ah, não, calma, faltou. Calma, não terminei. Eu já estava despachando vocês. Esse aqui vem aqui. Esse finalzinho aqui, essa aqui é a conclusão da conclusão. Cadê a conclusão da conclusão? O finalzinho da tua redação é a parte mais importante, sabe? É o último momento que tu tem para conquistar o teu corretor. Então, a gente tem que fazer um negócio bonito aqui nesse final. Eu costumo explicar para os meus alunos, para quem faz parte do curso e deve saber disso, a gente divide a conclusão da conclusão em duas partes. A primeira parte é a questão do objetivo geral, que é justamente resolver o problema principal. E depois a gente retoma a introdução. O repertório da introdução. Tá? Então a gente costuma dividir nessas duas partes, para ficar um negócio bonitinho, bem organizado. Sugestão. Não, Jefferson não vai perder ponto por causa disso aqui, mas vou deixar aqui como uma sugestão. Dessa forma, será possível diminuir. Vou colocar aqui como ele colocou.
Não, calma. O vício... Vou tirar isso aqui. Dessa tecnologia. E... Qual foi a introdução dele? Técnicas eficazes nas resoluções de problemas sociais. E os aparelhos serão usados como realmente um objeto que visa resolver os problemas, assim como ocorreu durante a Revolução Industrial. Pronto. Porque aqui na introdução dele, ele fala bem assim, ó, que essa tecnologia, ela serviu para a resolução de problemas sociais. Então, aqui, vou colocar a mesma coisa. Para relacionar esses dois pontos e deixar o negócio bem ligado. E esse seria o último momento, a última vez que meu corretor olharia para minha redação. Sabe? Esse é o último momento que eu tenho para conquistar meu corretor. Tá bom? Ademais, também serve para falar uma segunda proposta, ou além disso, ou só o além disso. Não, ademais, além disso. Coloquei mais uma outra ali naquela lista. Cadê? Outro sim, também, da mesma sentido. Qualquer uma que dá sentido de soma, a gente pode colocar. Esses conectivos. Na minha conclusão, eu coloco, portanto, urge que o governo, por meio... Isso não tem problema. O ideal é que tu sempre retome o problema. Se tu fores olhar a maioria das redações que tiram nota máxima, elas sempre retomam o problema. Porque isso geralmente ganha a confiança do corretor na parte da terceira competência, em que a gente relaciona os parágrafos, sabe? Então é bom que tu retomes. Se tu puder retomar, é melhor para ti. Se tu vê que sobrou linha na tua redação, retoma, tá? Tipo, para fechar as 30 linhas ali, tá? Mas se, por exemplo, não deu mais espaço, tem coisas que são mais importantes, aí tu tira mesmo. Tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma coisa que queira falar? Assim, do material, eu nem falei do material. Eu tenho material que, deixa eu ver se só se já está disponível aqui. Assim, em relação a esta redação, não sei se eu posso, mas vou pedir a permissão se ele estiver aqui. Jefferson, assim como na semana passada eu pedi a permissão para as pessoas que eu corrigi a redação, eu posso divulgar para as pessoas, para o pessoal que está aqui, essa tua correção ou não? Se eu não puder, não tem problema. A gente super entende. Só coloca aí no chat para mim. Aí, sim. Ok. Apenas uma ação é necessária se tu colocar só uma proposta. Outra dica também. Se tu puderes, coloque apenas uma proposta. Pois ganha espaço. Mas, sempre lembrando que essa proposta deve estar englobando o D1 e o D2. Tá? Não pode se esquecer disso. A gente sempre tem que dizer a nossa proposta englobando o D1 e D2. Tá bom? É melhor que tu coloque só uma proposta. Porque ganha espaço, né? Enfim. Tá. O Jefferson deu permissão para eu compartilhar. Eu vou salvar esse material. Eu vou... Cadê? Eu vou salvar em PDF esse material. Eu vou colocar no Drive. Só um minutinho.
Ninguém tá com pressa. Só com fome, né? Eu também tô com fome. Cadê o drive? Tá aqui. Hum, redações. Cadê? Hum, pronto. A redação já está no Drive. Vocês vão fazer o seguinte: no momento que vocês saírem daqui, vocês vão lá no meu privado. Se tu puder mandar a folha de redação também, tá ok. Vou mandar para lá também. Deixa eu colocar aqui no Drive também a folha. Senão eu vou me esquecer depois. Para vocês treinarem. Porque é importante, né? Vocês pegarem a folha oficial para treinar. Não adianta a gente pegar qualquer folha e querer fazer. Tem que pegar a folha oficial, porque tipo, a pessoa quer fazer a redação numa folha de caderno. Mas a folha do Enem é uma proporção menor. É uma escala menor do que a folha de caderno. Uhum, uhum. Cadê? Tá aqui. Redações. Ok. Antes de eu passar o código para vocês, que vocês vão usar daqui a pouco para conseguir esse material, que só vocês que vão ter acesso a esse material da correção do Jefferson. Segunda-feira, hoje foi a nossa última aula, de fato, gratuita antes do Enem. Tá, primeiramente, eu não falei no início da aula, agora que eu me toquei disso. Feliz ano novo. Depois de vocês já estarem dormindo, feliz ano novo para todos vocês. Hoje é a nossa primeira aula e última aula gratuita do ano. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter um aulão. Vocês estão convidados. O aulão ele vai ser um aulão que a gente vai abordar tudo sobre redação. A gente vai começar o que é uma redação no Enem, até como fazer uma proposta de intervenção. Nós vamos estudar tudo. Introdução, desenvolvimento, conclusão, competências, como estruturar o parágrafo, repertórios, coringas e tudo mais. Enfim, a gente vai estudar basicamente tudo. Esse aulão vai ser um aulão que a gente vai começar às 3 horas da tarde e a gente vai para aproximadamente terminar 8h30 da noite. Vai ser um aulão bem longo e bem completo, em que a gente vai abordar sobre tudo que uma pessoa deve saber sobre redação antes do Enem, sobre tudo sobre estruturar. A pessoa está com dúvida, a pessoa não sabe, a pessoa está desesperada. Esse aulão é para ti. Esse aulão é pago, até porque se a gente for levar em consideração todo o conteúdo que a gente vai passar, todo o tempo que a gente vai ficar aqui com vocês, ninguém faria isso de graça, tenho certeza disso. Mas se a gente fosse pegar... Mas bora fazer uma conta. A gente vai estudar tudo de redação. As pessoas que estudaram comigo no curso, como a Luciana, que está aqui presente, e algumas pessoas que estão aqui presentes, que estudaram comigo, sabem que a gente estudou um curso durante 5 meses. Para quem estudou no intensivo, a gente estudou o intensivo durante 2 meses. Eu vou resumir todo esse curso em uma aula de 5 horas e meia. Se a gente fosse levar em consideração todo o conteúdo, em que se tu estudar tudo que está lá, todo o conteúdo, todo o assunto, todas as estruturas prontas, todos os modelos, tudo que vai ser ensinado nessa aula, dei um preço para isso. Eu não consigo precificar. Dei um preço, assim, quanto tu acha que vale. Eu não estou falando que qual é o valor que tu quer pagar, né? Porque se a gente for falar isso, a gente fala de graça. Mas qual é o valor que tu acha que vale todo o conteúdo, em que tu vai sair do absoluto zero e tu vai conseguir chegar no 800 com toda certeza, tu chega no 800. No 900 tu vai chegar a partir do teu esforço realmente, né? Na verdade, tudo vai depender do teu esforço. Não posso dizer aqui, por exemplo, não vou ser hipócrita dizer, se tu assistir essa aula, tu vai pular do 0 ao 1000. Não, é claro que eu não vou fazer isso. Não sou mentiroso, não tô aqui para ficar
mentindo para vocês, mas tu vai aprender todo o conteúdo necessário. Se você se esforçar, tu vai aprender tudo e tu vai conseguir aplicar todos os modelos. Tudo que eu passar para vocês vão entender cada parte do parágrafo, vocês vão entender as competências. Tudo vai depender, claro, do esforço de vocês estarem prestando atenção, estarem concentrados na nossa aula, no nosso encontro. Mas vou explicar tudo de maneira resumida em um dia só. Mas se a gente fosse precificar essa aula, eu estava vendo esses dias um professor que deu uma aula mais ou menos assim, mas não foi tão completa, pelo que eu fiquei sabendo, não foi tão completa como a aula que eu vou dar para vocês. Sabe quanto esse professor cobrou? Dei um chute aí no valor, quanto esse professor cobrou. Em uma aula, ele ficou durante muito tempo aí dando aula para o pessoal e tal. Dei aí um valor. Eu quero que vocês chutem. Chuta qualquer valor aí. 80. Olha, a Camila chutou 80. Chuta aí vocês. Mas eu vou te dizer uma coisa, Camila. Ele cobrou mais de 80. 23. Leal. Acima de 200. Ele cobrou, vou colocar aqui no chat, ele cobrou R$197 por uma aula, em que ele pegava do básico ao avançado. Mas como eu sei das condições financeiras de vocês, eu decidi, desses 197, deixa eu fazer uma calculadora aqui. 197, aí eu pensei, vou tirar 50%. Porque eu sei da condição do pessoal, eu sei que todo mundo é pobre, né? Bom, tirando 50% disso, dá quanto? 98,50. 50% desse valor. Mas eu falei, não, 98,50, acho que tá caro. Acho que isso não tem a ver comigo. Eu sou uma pessoa que... Eu dei um curso gratuito, aí eu vou cobrar 98,50 por uma aula. Vou dividir, menos 50%. Menos 50%. Se eu pegar 98,50 menos 50%, dá quanto? 49,25. Um valor acessível, se a gente for levar em consideração que a gente vai estudar do básico ao avançado. Tudo que uma pessoa precisa saber sobre redação antes do Enem. Tudo que todo aluno deve saber sobre redação antes do Enem. Mas vou te falar um negócio. Não tá esse valor. Não tá 49,25. Não tá 197. Não tá 98,50. Não tá nenhum desses valores. Vou te falar um negócio. Sabe qual é o valor original? Chuta. Chuta aí. Mas eu vou colocar para vocês. R$20. R$20, 5 horas e meia de aula, em que a gente vai ficar das 3 horas da tarde até 8h30 da noite. R$20, em que a gente vai falar sobre tudo que uma pessoa deve saber sobre redação antes do Enem. No entanto, até hoje, até 23h59, você pode pagar R$10. 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 Até 23h59 de hoje, R$10 pra gente ficar desde as 3 horas da tarde até 8h30 da noite com vários modelos, falando sobre tudo, sobre redação, desde o básico ao avançado. Essa aula vai ser na próxima segunda-feira, aqui pelo Google Meet, assim como vocês vieram participar hoje, vai ser na próxima segunda-feira. R$10. O que é que a gente faz com R$10? A gente nem merenda no shopping, porque é caro. A gente compra uma merenda no shopping é uns R$15. Quanto é um McDonald's? Uns 15, 18, dependendo do que tu vai comprar. Mais caro que R$10. R$10 que tu vai estar investindo no teu futuro. Eu não costumo falar que é um gasto, mas é um investimento. Não pelo fato de que eu vou estar ganhando dinheiro na conta de vocês, mas se você for levar em consideração tudo que a gente vai conseguir estudar nesse dia, não tem preço. Sério. Eu fiquei um tempão pensando, eu posso lucrar. Se eu quiser, eu posso colocar um valor maior e eu consigo vender por isso. Mas eu não vou fazer isso porque eu pensei na condição de muitas pessoas, que eu já pensei que vários alunos, que eu converso com várias pessoas todo dia. Pessoas que são pobres, ou pessoas que vivem às custas dos pais, as pessoas que, sei lá, a mãe é secretária ou trabalha como lavadeira, ou, sei lá, empregada doméstica. Eu fiquei sabendo da história de várias pessoas.
Então, eu vou cobrar de vocês R$10 para a gente estudar basicamente tudo que uma pessoa precisa saber antes da redação do Enem. Caso você queira participar desse aulão, me manda uma mensagem lá no WhatsApp. Lá eu vou te mandar o link de inscrição. No caso, até hoje, 23,59, vai ser R$10. A partir de amanhã vai ser R$15. Até domingo vai ser R$15. Aí só na segunda-feira vai ser os R$20 de fato, que é o valor original. Tá bom? Se você quiser fazer essa inscrição, me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu vou te mandar lá o link para te fazer a inscrição. Tá bom? Enfim, agora eu vou mandar o código para vocês. Se vocês quiserem o material da nossa aula de hoje, a redação do Jefferson, você vai me mandar lá no meu privado. Essa mensagem minha aqui. Aula RF. Manda no meu PV, aula RF. Vai chegar automaticamente para ti a mensagem. Vai chegar para ti o link do Drive. Vai entrar nesse Drive. Quando tu entrar nesse Drive, tu vai ter 4 materiais. Vai ter 2 redações que eu corrigi na semana passada para vocês. Vai ter mais a correção do Jefferson de hoje. E, além disso, vai ter a folha de redação que não sei quem foi que pediu. Eu não lembro o nome. Vamos, deixa eu ver. A Camila que pediu. Também vai estar lá, tá bom? Então, vai ter esses 4 materiais para vocês. Tá bom, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer coisa, alguma dúvida sobre o nosso encontro de hoje, alguma dúvida sobre o nosso aulão, inclusive, antes de fechar a nossa aula de hoje, como hoje é a nossa última aula gratuita, de fato, aula conteudista gratuita, antes do Enem, provavelmente na sexta-feira, antes do Enem, dia 15, acho que é dia 15. Dia 15, a gente vai voltar para cá e a gente vai fazer um encerramento. Vocês estão super convidados. Vai ser de tarde, na sexta-feira, provavelmente umas 2 horas, 3 horas da tarde, por aí. A gente vai vir para cá, a gente vai conversar o que é que tem que levar para o Enem, quais são os documentos necessários, que eu acho muito importante falar. A gente vai fazer uma pequena oração, porque a gente sempre tem que pedir a Deus pela nossa memória. A gente tem que agradecer por esse ano, que apesar de todas as falhas, todas as coisas, a gente está vivo, né? Que é o mais importante. Tirando a parte do estudo, né? Que não importa o estudo se não tiver vida, a gente vai fazer uma pequena oração. E vocês estão super convidados para esse nosso último dia. Vai ser o último rolê, a última vez que eu vou encontrar com todos vocês, com os meus alunos, com as pessoas que eu não conhecia e estou conhecendo agora, hoje, ou conheço pelo WhatsApp e tudo mais, tá bom? Então, na sexta-feira, dia 15, vocês estão super convidados a voltar aqui comigo e vir para esse encontro final antes do Enem. Vai ser a última respirada sobre redação antes do Enem. Na verdade, não vai ser uma aula conteudista. A gente vai basicamente só conversar, a gente vai falar sobre o Enem, sobre a prova, que a gente não teve um momento durante o ano para conversar sobre o Enem de fato. Tá? Então vai ser o dia para a gente conversar sobre a prova do Enem, sobre o que tem que levar, em que hora da tua prova tu deve fazer a redação, sabe, essas coisas. Então é isso, tá bom? Então no dia 15 vocês estão super convidados a voltar aqui. Não se esqueçam de mandar esse código para mim, para vocês receberem o material da aula de hoje. E é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou no meu privado e podem me mandar mensagem. Tá bom, gente? Muito obrigado pela sua atenção, por ter ficado comigo até agora. Eu sei que tá todo mundo com fome e com sono. E é isso, até uma próxima aula. Até dia 15. É isso. Tchau, tchau.